Graça e paz, bom dia a você que está aí nos acompanhando, que Deus te abençoe. Só queria fazer um lembrete, domingo que vem, como nós já temos anunciado, nós iremos reabrir a nossa igreja, então voltaremos aos cultos presenciais, né? Os protocolos serão cumpridos, né? Já foram preparados e nós estamos aí gratos a Deus por este momento, né? Teremos uma capacidade reduzida naturalmente, mas se você deseja participar do culto, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero frisar e deixar bem claro que a transmissão, para quem não vier, continuará acontecendo. Então, se você não quiser vir, se você não pode vir, se você não está à vontade de vir, não tem menor problema. Fique na sua casa, onde você estiver, e acompanhe o culto, né, pelo YouTube. Nós continuaremos transmitindo os nossos cultos. Então, hoje nós vamos falar a partir do texto bíblico de Mateus capítulo 25, dos versos de 1 a 13. Está projetado aí na sua tela, Mateus 25, de 1 a 13. O título desse texto é a parábola das 10 virgens. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo." Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês." Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta." Então, eu intitulei essa mensagem exatamente baseado nesse último versículo. Vigiem, pois ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Cristo. Desde que começou essa pandemia, nunca nós ouvimos tanto falar sobre o fim dos tempos, sobre que o mundo vai acabar, sobre a volta de Jesus, ou a segunda volta de Jesus. E muitas profecias que estão na Bíblia, que foram escritas há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, estão acontecendo. Algumas já acontecem há algum tempo, outras estão acontecendo agora, outras estão se intensificando. De fato que esses sinais nos levam naturalmente a uma conclusão desse tipo: o mundo está acabando ou está próximo do fim. Alguns fatos que a Bíblia nos revela, por exemplo, Mateus 24:7 nos fala sobre guerras, desastres naturais e fome. Hoje a gente vê vários desastres naturais, né? Terremotos, aquecimento global, essas queimadas que estão acontecendo com muita frequência.
vemos muitas pessoas passando fome ao redor do mundo, muitas guerras. Aliás, ontem o Leandro, o presbítero Leandro, ele me mandou um vídeo de um cara chamado Vagnão, um cara famoso aí na internet, e ele estava falando exatamente sobre esse assunto que a gente está conversando hoje. Eu achei interessante, e ele citou uma matéria, essa matéria saiu quarta-feira, na Veja, quarta-feira agora, dia 14. E olha vou ler o título dessa matéria, abre aspas, Xi Jinping, esse camarada é o secretário-geral da China, pede a soldados chineses para se prepararem para uma guerra. Xi Jinping pede a soldados chineses para se prepararem para uma guerra. Então a matéria se refere a uma possível guerra, que nós já temos ouvido falar pelos noticiários, entre a China e os Estados Unidos, ou seja, duas grandes potências mundiais estão aí se preparando para uma possível guerra. E esse camarada, o Vagnão, ele até comentou, falou, olha, essa poderá até ser, na opinião dele, uma terceira guerra mundial. Mateus 24:5 nos fala sobre falsos mestres e falsos cristos. Já temos visto também isso, pessoas se levantando, falando que são Jesus, enganando outras pessoas. 1 Timóteo 4:1 nos fala sobre pessoas que abandonarão a fé e seguirão espíritos malignos, enganadores. Mateus 24:12 fala que o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, ou seja, basta você assistir um pouquinho de noticiário e você vê o tamanho da maldade que está no coração do ser humano. Então o amor está se esfriando, a maldade entre as pessoas estão aumentando. 1 Tessalonicenses 5:3 fala que haverá um esforço para que se haja paz e segurança. Mesmo muitas pessoas, muitas nações entrando em guerra, tem muitas nações também querendo fazer um tratado de paz, querendo paz e segurança entre elas. Mateus 24, 9 e 10 nos fala que muitos perderão suas vidas por anunciarem o Evangelho de Cristo. Isso no Brasil, graças a Deus, isso até que não é muito, aliás, não é comum, né? Nós temos liberdade de falar de Jesus, mas em outros lugares do mundo, isso é muito complicado e muitas pessoas têm sido presas e até mortas por conta disso, ou seja, perseguidas por conta do Evangelho. E a lista poderia ir mais longe, mas acho que já está bom. O fato é que muitos desses sinais, então, já acontecem há alguns anos. Tanto é que eles acontecem que muitos profetas aí, entre aspas, né, e profetisas no passado, andaram até anunciando já sobre a volta de Cristo, inclusive até marcando data ou uma possível época. Mas parece não, de fato está acontecendo, de um tempo para cá, que esses sinais de fato têm se intensificado sim, e nós podemos então chegar a essa conclusão. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu pesquisando algumas coisas, eu me deparei com uma matéria, né? Eu citei a matéria desse camarada na revista, na Veja, e também no Portal Terra tinha uma matéria. Essa matéria já é um pouco mais antiga, foi no começo da pandemia, e essa matéria ela falava sobre a pandemia do novo coronavírus, sobre o fato dessa pandemia ser ou não um sinal apocalíptico. E nessa reportagem duas coisas me chamaram a atenção. A primeira me chamou a atenção de uma forma absurda. E a segunda me chamou a atenção de uma forma mais coerente. Eu vou ler para vocês exatamente o parágrafo da primeira situação em que me chamou a atenção. Abre aspas. O filho de Chuck Pierce ficou preocupado, assim como muitas outras pessoas que estão vendo supermercados saqueados, temporadas esportivas canceladas, e estranhas filas de pessoas a 1,5 metro de distância uma das outras. Então, ele perguntou ao pai, pai, isto é o fim do mundo? Esse é o tipo de pergunta que você pode fazer quando se tem um pai que se proclama profeta apostólico e lidera um culto profético no Texas, Estados Unidos. O pai respondeu, não, filho, o Senhor me mostrou que o mundo vai até 2026, então eu sei que este não é o fim dos tempos, fecha aspas. Mas uma outra frase da matéria que também me chamou a atenção, e essa de uma forma mais coerente, é de um camarada chamado Michael Brown.
Ele é um apresentador do programa de rádio cristão chamado A Linha de Fogo, na Carolina do Norte. E ele disse que o coronavírus, né, lembrando que essa matéria falava sobre o coronavírus ser ou não um sinal apocalíptico. Ele disse que o coronavírus não é um sinal do fim dos tempos, mas é uma boa oportunidade para refletirmos sobre o que ele acredita que virá. Ele disse o seguinte, abre aspas, vejo a pandemia como um teste para entendermos como reagimos à calamidade e às dificuldades. Se estamos abalados agora, como vamos reagir quando a coisa ficar feia de verdade? Fecha aspas. Percebam que são duas, né, opiniões completamente diferentes. A primeira, o camarada falando que o mundo vai acabar em 2026. Na minha opinião, basta ler um pouquinho a Bíblia e a gente vai dizer que isso está totalmente equivocado, porque a palavra de Deus, em Mateus 24:36, diz que contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem mesmo o Filho, apenas o Pai. Aí alguns mais literais, como diz lá o meu filho, Gabriel, ele fala, não seja literal, não sei o quê, né? Alguns mais literais vão dizer, bom, a Bíblia fala que não dá para saber o dia nem a hora, mas o ano a gente pode arriscar, né? Jesus pode voltar em 2026? Pode. Claro que pode, a gente não sabe o dia nem a hora. Aí você vai dizer assim, mas se ele voltar em 2026, então como é que chama lá, o Pierce lá, o Chuck Pierce tem razão? Não, simplesmente foi coincidência. Então se Jesus voltar em 2026, não é porque ele falou, é porque Jesus quis, é porque Deus quis, aliás, porque nem Jesus, ele sabe quando ele virá. Mas a segunda opinião, a desse Michael Brown, ela é bastante coerente e eu particularmente compactuo com ela. Aliás, antes mesmo até de ler essa matéria, eu já havia dito isso a algumas pessoas. Apenas eu não falei como ele, que a pandemia seria um teste, mas eu tenho pensado que a pandemia tem sido uma oportunidade que nós estamos tendo de nos prepararmos melhor para a volta de Jesus. Bom, feita essa introdução, vamos então ao nosso texto. Então eu escolhi esse texto da parábola das 10 virgens. Essa parábola, ela é contada por Jesus dentro de um contexto anterior, né? O contexto anterior é exatamente o capítulo 24. Se você ver o capítulo 24 de Mateus, Jesus fala, ele faz um sermão profético. Então ele fala sobre a destruição do templo, sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, da vinda do Filho do Homem, da exortação à vigilância, né, baseado lá na parábola da figueira, e ele completa o capítulo falando da parábola do servo bom e do servo mau, ou do servo fiel e do servo infiel. E agora no capítulo 25 ele entra com a parábola das 10 virgens, e na sequência ele fala da parábola dos talentos, de forma que essas três parábolas, servo bom e servo mau, 10 virgens, e dos talentos, elas falam sobre o juízo final. Então nós temos aqui, nessa parábola que nós lemos hoje, das 10 virgens, basicamente dois personagens. O noivo representa a figura de Jesus Cristo. E temos as 10 virgens. As 10 virgens representam a igreja, mas a igreja nós, não é a igreja de Jesus, porque essa é a noiva. E percebam que na parábola não há a figura da noiva, porque justamente a igreja, digamos assim, a igreja imaculada, a noiva de Cristo, e não é a igreja, essa igreja que está aqui hoje. Essa é representada na parábola pelas 10 virgens. E essa ilustração, essa história que Jesus conta, ela se dá numa solenidade de casamento. Então, naquela época, na época de Jesus, havia um costume entre os judeus em que o esposo, o noivo, aliás, ele ia buscar a sua noiva na casa dos pais dela, onde ela, a noiva, esperava o noivo juntamente com as suas damas de honra, né? E quando o noivo estava chegando, essas damas de honra, elas formavam uma espécie de um corredor com as suas lamparinas para iluminar exatamente o trajeto que o noivo iria passar. Portanto, havia ali uma grande expectativa, né, por parte dessas damas de honra em receber bem aquele noivo que seria o futuro marido daquela noiva, né? E a obrigação dessas damas de honra era justamente estar preparadas para receber
esse noivo. Então era um momento muito especial na vida daquelas pessoas que estavam ali, na vida da noiva, na vida do noivo, na vida daquelas damas de honra, né? As damas de honra, naturalmente, eram as amigas da noiva e elas muito se alegravam com aquele momento. Bom, era um casamento à festa, né? Era um momento feliz, um momento de alegria. E o texto nos relata que havia 10 virgens, porém, 5 delas eram insensatas, ou imprudentes, ou nécias, ou sem juízo, enfim. E as outras 5 eram prudentes, ou seja, eram ajuizadas, eram precavidas, né? E por que há essa diferenciação, então? Justamente porque 5 delas levaram, além da sua lamparina, lembra que a obrigação delas era levar a lamparina para iluminar o caminho do noivo. 5 delas, além de levar a sua lamparina, que era o instrumento principal que ela deveria carregar com ela, elas também levaram um óleo. O que é esse óleo? Óleo ou azeite, depende da sua tradução. É um combustível, né? Um combustível para quê? Para manter a lamparina acesa. Naquela época não existia energia elétrica para recarregar, ou enfim. Então a lamparina, ela funcionava através desse óleo. À medida que acabava esse óleo, esse combustível, ela se apagava e precisava ser reabastecida. Então, 5 delas levaram, além das lamparinas, levaram óleo. E as outras 5 não levaram o seu combustível, o seu óleo, apenas saíram com as suas lamparinas. Imagine você, se você vai fazer uma viagem lá, né? Você enche o tanque lá do seu carro e vai fazer uma viagem de 1.000 quilômetros. Normalmente os carros, em média, rodam aí 500 quilômetros com o tanque. E aí você roda 500 quilômetros e a gasolina acaba. E aí você para abastecer e não tem dinheiro para abastecer. Foi o que aconteceu com elas, né? Uma irresponsabilidade, uma imprudência da parte delas. Então, isso é o que o texto nos fala, né, sobre a situação a diferenciação dessas 10 virgens, as 5 insensatas e as 5 sensatas. Como não era de costume o noivo chegar tão tarde, o texto fala que ele chegou à meia-noite, mas não era costume ele chegar tão tarde assim, ele chegava um pouco mais cedo, né? E essas 10 virgens, então, o que aconteceu? Elas adormeceram, né? Não era costume deles ficar esperando até tão tarde, então elas estavam, sei lá, cansadas, dormiram, né? Por conta dessa demora do noivo, desse atraso dele. E aí, quando deu meia-noite, alguém gritou: acordem, o noivo está chegando, preparem-se para recebê-lo. E apavoradas, elas se levantaram lá, cada uma pegou a sua lamparina, e elas foram depressa ao encontro do noivo. Mas de repente, como elas estavam ali há um bom tempo, veja, elas chegaram esperando o noivo bem antes da meia-noite, então as suas lamparinas já estavam acesas o tempo todo, e elas dormiram e as suas lamparinas continuaram acesas. E aí o que aconteceu? As lamparinas começaram a se apagar. E as 5 virgens imprudentes, né, que não haviam levado o óleo, o seu combustível para reabastecer a lamparina, ficaram o quê? Desesperadas, né, e começaram a implorar para as outras virgens: olha, vocês não podem ajudar a gente? Dê um pouco do óleo de vocês para nós, que o nosso óleo, a lamparina acabou e nós não trouxemos óleo reserva. E essas virgens que foram prudentes, que levaram o óleo, disseram: olha, desculpa, mas não vai rolar não. O óleo que a gente trouxe só dá para nós. Se nós dividirmos com vocês, o que vai acontecer? As nossas lamparinas todas vão se apagar, porque aí nós vamos dividir metade com vocês e a gente vai ficar todo mundo na mão. Portanto, se vocês querem óleo, vocês precisam de óleo, vão lá na cidade, comprem óleo para vocês. Tipo assim, né? Se vira, o problema é seu. Quem mandou não se preocupar, não se precaver? E as 5 virgens imprudentes, então, não tiveram outra opção. A lamparina apagando, elas iam ficar lá com a lamparina apagada, não ia adiantar nada. O que elas fizeram? Correram na cidade. Porém, era meia-noite. Seria um pouco difícil, né, encontrar alguém. Elas teriam dificuldades, mas elas saíram à busca desse óleo. E aí, se você observar no texto, versículos 10 e 11, olha o que diz os versículos 10 e 11. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada.
Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Nessa época de Jesus, o casamento passava basicamente por 3 estágios. O primeiro estágio era o compromisso. Isso acontecia quando as famílias, especialmente os pais do noivo e os pais da noiva, eles se reuniam, formalizavam um contrato e assumiam um compromisso entre eles. O segundo estágio seria a fase do noivado, né? Quando havia então uma cerimônia na casa dos pais da noiva, havia uma cerimônia e o noivo levava presentes e eles ali trocavam algumas informações, algumas ideias, faziam algumas promessas entre eles sobre como seria depois a próxima fase, que daí seria então o casamento. Então o compromisso, o noivado e o casamento. E o casamento é justamente quando o noivo ia até a casa dos pais da noiva para buscar a noiva e levá-lo para sua casa para então fazer a festa das bodas de casamento. Portanto, essa analogia então de Jesus, ao comparar a sua vinda com esse evento de casamento, nos mostra várias situações, várias coisas que podemos então tirar de lição para nós. E a primeira delas que eu tirei aqui no texto foi que as 10 virgens saíram para encontrar-se com o noivo. Eu não sei se você aí que está ouvindo essa mensagem agora já teve essa experiência de encontrar-se com o noivo, encontrar-se com Jesus. Talvez ele ainda não tenha sido apresentado a você, ou talvez ele ainda não tenha, ou talvez você ainda não tenha tido oportunidade de falar com ele, ou de ouvi-lo falar dele, ou de ouvir falar dele, mas ainda não teve, ou então não teve um desejo, de fato, de se entregar, de entregar a sua vida a ele. Não teve ainda um desejo, uma oportunidade de pedir para que ele entre e habite no seu coração. Como dissemos lá no início, estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que muitos sinais descritos na palavra de Deus estão se cumprindo, tempos em que não sabemos bem o que acontecerá no dia de amanhã, não sabemos qual será a próxima tragédia que os jornais anunciarão para nós. Talvez a gente chegue em casa hoje e tenha uma nova tragédia sendo anunciada lá na televisão ou na internet. Então nós não sabemos qual é um próximo sinal da volta de Jesus. Enfim, volto a dizer, não temos como saber o dia nem a hora do fim dos tempos. Veja, o noivo se atrasou. Aquela noiva e aquelas virgens esperavam ele mais cedo, ele se atrasou. Ele não veio na hora de costume. Isso é mais uma amostra que ele vem a hora que ele quiser, e ele vem quando a gente menos esperar, né? Tanto é que as damas de honra, que aconteceu com elas, pegaram no sono, elas dormiram. Em outros trechos da palavra de Deus, a Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão, né? Ora, se você soubesse a hora que um ladrão vem te assaltar, você ia se cuidar, ia se precaver, né? Você não tem como saber, olhar aqui no retrovisor e falar, o ladrão está vindo lá, deixa eu sair fora. Não tem, ele vem de sopetão, ele nos pega despreparado. Assim será a volta de Jesus. A Bíblia fala isso, ora, virá como um ladrão. Portanto, uma coisa é certa, precisamos estar preparados. E a primeira coisa do nosso preparo é exatamente esse primeiro estágio do casamento, ou seja, o compromisso. Portanto, o meu primeiro convite para vocês hoje, nessa manhã, é que você assuma esse compromisso com Cristo e entregue a sua vida a Ele. Não espere Ele voltar para sair correndo atrás de um fornecedor de óleo combustível para a sua lamparina, porque certamente não vai dar tempo e você vai ficar de fora. Faça isso agora mesmo, enquanto ainda é tempo. E a segunda coisa que esse texto nos ensina é que as 10 virgens foram ao encontro do noivo. Porém, mesmo o texto dizendo que todas elas eram virgens e, portanto, todas elas vestiam o mesmo traje, estavam no mesmo patamar,
todas elas tinham as suas lamparinas, todas atenderam ao chamado de irem se encontrar com o noivo para participar da festa de casamento. Todas elas tiveram a mesma oportunidade, porém, elas foram divididas em dois grupos, um grupo de virgens imprudentes e um grupo de virgens prudentes. Talvez você seja como eu, como muitos de nós, já assumiu um compromisso com Cristo, já fez os seus juramentos, já fez as suas promessas diante de Deus, ou seja, está no estágio segundo, estágio do noivado. Talvez você tenha uma vida religiosa, você frequenta a igreja uma vez por semana, ou frequentava quando podia, ou vai voltar a frequentar agora, semana que vem, né? Ou assiste o culto aí na sua casa. Você faz as suas orações à noite, você pede perdão pelos seus pecados, você contribui financeiramente com a igreja, você lê a Bíblia de vez em quando, você procura dar um bom testemunho no seu trabalho, na sua casa, onde você mora, na sua escola, enfim. De forma que fazendo isso, acha que está garantindo a sua salvação. E esse é o padrão, infelizmente, é o padrão de cristianismo da grande maioria dos cristãos. Achamos que basta nós cumprirmos o ritual básico e está tudo certo. Não investimos de fato um tempo de qualidade com Deus. Arrumamos tempo para tudo. Eu arrumo tempo para fazer minhas atividades, para assistir minhas séries, meus filmes, para ficar nas redes sociais. Arrumo tempo para tudo. Mas a gente dificilmente, ou tem muita dificuldade de arrumar tempo para Deus. Mas o que essa parábola nos alerta é que ao vivermos um cristianismo ralo, estamos sendo comparados a essas 5 virgens imprudentes. E com isso corremos um sério risco de ficar de fora do casamento. Bom, mas aí você pode me questionar, né? Vamos aí a uma questão doutrinária. Você pode me questionar, então a salvação depende de mim? Depende das minhas obras? A salvação depende das minhas atitudes? Não. Não e não. E não é isso que eu estou dizendo, não é isso que o texto diz. A salvação não vem por nenhuma obra que nós possamos fazer. A salvação é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus para nós. Paulo, em Efésios capítulo 2, declara que a salvação vem pela graça de Deus, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. O grande problema que eu vejo dessa nossa doutrina da predestinação é que muitas vezes ela é muito mal interpretada, de forma a nos levar a um comodismo extremo. Então, alto lá, cuidado. E antes que vocês me critiquem, sim, eu creio na doutrina da predestinação, eu sou presbiteriano, eu sou calvinista, tá? Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu também creio que nós temos uma grande responsabilidade como cristãos diante da salvação dada gratuitamente por Deus a nós. Então deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aqui. Bom, em primeiro lugar, eu nem sei se eu de fato sou escolhido, mas pela fé, eu vou partir do princípio que eu seja, pela fé eu creio que eu sou, então eu vou partir desse princípio, ok? O fato de eu ter sido escolhido não me dá o menor direito de viver como as 5 virgens imprudentes, de forma insensata, e não buscar a minha santificação, de tal forma que eu esteja preparado para a volta de Cristo. Ou seja, se eu chegar para você agora aqui e perguntar de bate pronto assim, você está pronto para morrer agora? Qual vai ser a sua resposta? Você está pronto para morrer agora? Qual vai ser a tua resposta? E é aqui que eu quero chegar. Aliás, esse é o ápice da parábola. O principal ensinamento de Jesus para nós, através desse texto, está no verso 13. Olha o que diz o verso 13. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. As 5 virgens imprudentes ficaram de fora do casamento.
Ora, elas tiveram a mesma oportunidade que as outras 5 virgens. Elas foram chamadas também para iluminar o caminho do noivo. Ou seja, elas também eram membros da igreja. As 10 virgens eram membros da mesma igreja. Mas então, por que o texto nos diz que elas ficaram de fora? Simplesmente porque elas foram imprudentes e não se prepararam. A responsabilidade de pegar a lamparina e o óleo, de quem que era? De cada uma delas. A responsabilidade aqui, irmãos e irmãs, e você que nos ouve, é individual. A responsabilidade da sua santificação, a responsabilidade da minha santificação é minha, da sua santificação é sua, de mais ninguém. Ninguém vai poder se santificar por você, ninguém vai poder se santificar por mim, ninguém vai poder oferecer óleo para você acender a sua lamparina na última hora. É você que tem que fazer isso. Ao perceberem que o óleo acabou, as virgens insensatas, elas foram ignoradas pelas demais, que não quiseram dividir o óleo que elas tinham levado de reserva. Ou seja, pelo fato de elas não terem se preparado para a chegada do noivo, elas dançaram, ficaram de fora. Se as prudentes tivessem dividido, o que tinha acontecido? Todas elas tinham sido deixadas nas trevas. Na esfera da graça, nenhum cristão verdadeiro pode dividir a sua salvação com outra pessoa. Cada um tem de ir ao supermercado de Deus e comprar sem dinheiro, sem preço, o óleo de que precisa. Isaías 55:1. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A graça de Deus é de graça. Sim, ela é de graça e ela é para todos. Mas há uma responsabilidade deixada para nós, os que foram alcançados por essa graça. Marcos Dodds diz o seguinte: a parábola não foi dirigida aos que nunca se prepararam para a vinda de Cristo, mas a parábola foi escrita para os que não se prepararam o suficiente. Talvez você ache que está preparado para a volta de Cristo, mas a pergunta é: você está preparado o suficiente para a volta de Cristo? Matthew Henry comenta essa parábola da seguinte forma, abre aspas: para ser salvo, é preciso ter a graça. Embora nós nos beneficiemos da comunhão dos santos, e a fé e as orações dos outros possam contribuir para o nosso benefício, ainda assim a nossa própria santificação é indispensavelmente necessária para a nossa salvação. Os justos viverão pela sua fé. Todo homem prestará contas de si mesmo, e por isso que cada homem prove a sua própria obra, pois ele não poderá conseguir outro para se apresentar por ele nesse dia. Fecha aspas. Precisamos, urgente, ir além desse padrão de cristianismo que muitas vezes estamos vivendo e achamos que já é o suficiente. A Bíblia nos ensina claramente que a salvação é pela graça, é mediante a fé, mas ela é para boas obras. Ela não é pelas obras, mas ela é para boas obras. Ou seja, a partir do momento que eu sou alcançado, eu sou automaticamente, ou deveria ser, estimulado a viver de tal forma que agrade a Deus. Eu sou estimulado a me santificar cada vez mais, e eu sou estimulado a investir tempo em relacionamento com Deus. As 5 virgens que estavam preparadas entraram com o noivo para as bodas do casamento. As 5 virgens que estavam despreparadas foram deixadas de fora. O verso 12, Jesus fala: a verdade é que não as conheço. Pesado isso, não? O texto é pesado. Jesus falar: a verdade é que não as conheço. Jesus não ameniza, e muito menos ele passa a mão na nossa cabeça.
Pelo contrário, Jesus pega pesado. Mas sabe por quê? Sabe por que ele pega pesado? Jesus pega pesado porque Ele nos quer ao lado dEle na eternidade. Jesus pega pesado porque Ele quer que sejamos glorificados eternamente. Jesus pega pesado porque Ele quer que estejamos na sua presença e na mais íntima comunhão com Ele, em uma condição eterna de repouso e alegria. Portanto, busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo, porque haverá um dia em que a porta será fechada, e aí vai ser tarde demais. Vigiemos, pois, essa é a ordem de Jesus para nós nesta manhã. Os dias são maus, sim, o fim está próximo. A nossa maior obrigação é vigiar e cuidar dos assuntos relativos ao reino de Deus, com a máxima responsabilidade e cuidado. Uma boa razão para que estejamos vigilantes é o fato de que a ocasião da vinda de nosso Senhor, ela é incerta, ela é como um ladrão. Nós não sabemos o dia nem a hora, por isso devemos estar preparados todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Orígenes, um grande patriarca lá da igreja primitiva, ele disse que o óleo da parábola eram as boas obras. Já Martinho Lutero, o reformador, declarou que esse óleo era o símbolo do Espírito Santo. Ora, não importa qual seja a interpretação correta, fato é que, no meio de tantas interpretações diferentes da parábola, a nossa responsabilidade pessoal é vigiar. Pois o ato de vigiar, esse sim, implica um suprimento constante do óleo nas nossas vidas. Como está a sua lâmpada? Como está a sua lamparina? Está acesa? Está apagando? Ou já apagou? Está apagada? Como está a sua reserva de óleo? Aproveite, que ainda dá tempo, mas corra. Corra, porque os dias são maus. Vigiemos, pois o dia e a hora da volta de Cristo ninguém sabe. Que Deus te abençoe.